Ai, rapaziada, hein? Deixa eu só arrumar aqui para falar desse pós-jogo do empate do Goiás sem gol, 0 a 0 contra o Flamengo na Serrinha, na noite desta quarta-feira. Não vou dizer que é um empate com gosto de derrota, até pela diferença de investimento, né, da qualidade técnica das duas equipes, mas acho que o Goiás poderia ter aproveitado mais esse momento desfavorável do Flamengo, né? Esse momento bem ruim. Não vou dizer que é uma crise, né? Mas o Flamengo, sem dúvida alguma, está no seu pior momento da temporada com o Sampaoli no comando, né? E assim, eu não vou bater na tecla de que o Goiás tem que propor o jogo contra o Flamengo, apesar de jogar em casa, de que tem que ter mais posse de bola. É claro que a gente já esperava que o Goiás fosse baixar suas linhas de marcação para explorar os espaços deixados pelo Flamengo. Mas eu acho, inclusive o Mister já bateu na tecla, né, disso em entrevistas coletivas. Eu acho que o Goiás poderia controlar o jogo mais a partir da posse. A questão defensiva é um fator determinante, positivo do trabalho do Armando Evangelista, desse Goiás, e é algo de fato que tem que ser elogiado. Mas eu acho que em alguns momentos o Goiás poderia controlar o jogo mais com a bola nos pés. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É claro que o Goiás iria baixar suas linhas de marcação, mas quando recuperasse, poderia reter ela, né? Valorizar a posse. Não só para você descansar, quando você não está correndo atrás do seu adversário, você descansa, mas também para cansar o adversário, fazer o adversário correr atrás de você e para você também conseguir criar oportunidades com um pouco mais de paciência. Não há dúvidas que a gente vai ter que bater na tecla da questão ofensiva. É o terceiro jogo seguido que o Goiás não consegue marcar gols. E a gente vai de fato falar da qualidade técnica, né? João Magno não pôde atuar por uma virose, assim como o volante William Oliveira. Mas ele, o Matheus Babi, o Alan eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente. O próprio Anderson Oliveira, depois entrou o Vinícius, entrou o Alisson. São jogadores que tecnicamente são bem abaixo, tá? Eu até vou excluir o Anderson dessa lista, porque o Anderson é mais um meio-campista que joga aberto do que propriamente um atacante, né? Mas assim, falta qualidade técnica sem dúvida alguma. E a gente vê nas tomadas de decisão, quando o Goiás, principalmente no jogo contra o Flamengo hoje, teve menos a posse, mas quando teve, deu umas estocadas, conseguiu chegar ao ataque. Mas aí a gente falta a tomada de decisão muito ruim, né? Quando você tem que segurar um pouquinho mais, esperar o companheiro e aí você finaliza de forma equivocada, ou você vai acabar cruzando e cruza nas mãos do goleiro e sofre o contra-ataque. A gente sempre vai bater nessa tecla, né? A gente já tô falando isso aqui algumas partidas já. Não sei se foi contra o Corinthians, eu não lembro qual foi a partida que eu falei. Acho que foi contra o Palmeiras também, na derrota por 1 a 0 na rodada passada. E eu bati nessa tecla. E assim, o Alano, cara, eu acho um jogador muito importante pro Goiás, tá? Principalmente pra questão defensiva, não à toa. Ele conseguiu matar uns contra-ataques do Flamengo, não matar fazendo a falta, tá? Dando o bote correto, né, e conseguindo recuperar a bola para o Goiás. Eu acho que ele ajuda muito na recomposição pelo lado direito para fazer essa dobra de marcação junto com o Maguinho. E eu acho que ele é um cara importante para o elenco, mas desculpa, tecnicamente é um cara que tem muita dificuldade, velho. Domínios bobos. Ele teve uma bola, eu não sei se foi o Lucas Halter, acho que foi o Halter, que deu uma bola em diagonal para ele. Essa é uma bola fácil para dominar. Claro que ela não veio rasteira, mas, cara, veio a meia altura, dava pra ele ter dominado. Não foi uma força tão exagerada assim no passe do Halter. Ele deu de canela, velho. Deu de canela na bola, ela saiu pela linha lateral. Foi um lance escandaloso, assim. E ele é o retrato, cara. Ele é o retrato do ataque do Goiás, né? O pessoal costuma brincar, conversa com alguns torcedores. O pessoal costuma brincar, inclusive tá escrito aí na thumbnail, o ataque cardíaco do Goiás. Falta qualidade, cara. Falta. O Armando tem que se virar nos 30 para conseguir encontrar soluções, mas eu acho que se o Goiás conseguisse controlar um pouquinho mais a partida com a posse, reter ela, eu acho que poderia criar mais oportunidades. Eu não estou colocando em xeque o trabalho do Armando, muito pelo contrário, eu acho que é um dos melhores trabalhos da Série A do Campeonato Brasileiro, analisando tudo que é entregue a ele, principalmente de qualidade técnica do elenco. Acho que ele faz um trabalho bem acima da média. Mas tem algumas coisinhas que a gente precisa pontuar, né? E o Armando sabe disso, né? Eu já disse aqui, e ele já falou em entrevista coletiva, que gostaria que o Goiás controlasse um pouquinho mais o jogo com a bola nos pés.
Entrada do Palácios é um cara que eu bato bastante na tecla, que merece oportunidades no time titular com o Armando. Entrou hoje, não gostei da partida dele, tá? Ele começou aberto pelo lado esquerdo, no lugar do Anderson Oliveira. Ele entrou no intervalo e depois, com a entrada do Alisson, o Palácios foi puxado para o meio. Acho que quando ele tentou, ele tentou de fato, ele tentou participar, ele tentou ajudar, mas eu acho que ele não fez uma boa partida não. Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Você concorda comigo? Bom, enfim. Mas ainda acho que é um cara que a gente precisa ver iniciando a partida com o Armando. Acho que, bom, não sei se é aberto ou por dentro. Imagino que o Armando enxergue mais ele na posição, na função do Anderson Oliveira. Não entendi, inclusive, a saída do Anderson, tá? Até porque eu acho que era um cara, uma válvula de escape pelo lado esquerdo. Era um cara que estava sendo bem participativo na primeira etapa, dos poucos que estavam lá no ataque. Teve a entrada do Denzel, né? Um atleta formado nas categorias de base do clube. Também pegou pouco na bola, não dá pra gente fazer uma avaliação mais concreta assim. O Dodô entrou, logo quando ele entrou, ele conseguiu fazer uma finalização com a canhota, com a perna ruim. Acho também que quando ele entrou, ele deu aquele gás, mas depois foi caindo um pouquinho de rendimento. Bom, o Maguinho, a questão ofensiva dele, que é talvez o ponto mais forte hoje, ele teve um erro muito grave, que ele conseguiu de fato chegar na linha de fundo, e aí ele teve uma tomada de decisão muito ruim, acabou passando nas mãos do goleiro Rossi. Enfim, a questão defensiva do Goiás é algo muito bom realmente, né? O Goiás dificilmente toma gol, e quando toma é apenas um gol. Mas a questão ofensiva, cara, é uma situação muito complicada. E assim, era um jogo que poderia ter aproveitado sim. A gente viu a intensidade muito baixa que o Flamengo impôs ao jogo, muitos erros de passe, né, dando bastante contra-ataque pro Goiás. Eu acho que poderia ter aproveitado melhor essas oportunidades. Ah, mas Vini, você acha que o Goiás poderia ter vencido a partida? Não sei, gente, mas assim, eu acho que poderia ter finalizado mais, tá? Isso sem dúvida, acho que faltou um acabamento melhor das jogadas. E se você finaliza mais, em tese, você tem mais chance de fazer o gol. Então acho que faltou um pouquinho isso, mas é um ponto ganho, né? A gente tem que destacar que ainda é o Flamengo, que ainda tinha jogadores de qualidade do outro lado. Bruno Henrique, Thiago Maia, Gerson, Ayrton Lucas. Depois entrou também o Pedro, aí depois entrou o Cebolinha, que deu um gás. Deu uma finalização muito perigosa de canhota, em que o Tadeu fez uma bonita defesa, já nos minutos finais. Então a gente tem que destacar que é um time poderoso do outro lado, apesar do pior momento, tem grandes destaques individuais. O Goiás consegue um ponto na Serrinha, ultrapassa o Bahia, chega aos 26 pontos, está a 2 do Santos, que é o primeiro da zona do rebaixamento agora. Então, diante das circunstâncias, não sei se dá para olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio. Fato é que tem um confronto dificílimo agora na próxima rodada, né? Vai enfrentar o Botafogo fora de casa. A gente falou aqui, essa sequência do Goiás era muito difícil, cara. Palmeiras fora, Flamengo em casa e o Botafogo também fora. Eu acho que o que pesa de fato foi o gol sofrido nos minutos finais, nos acréscimos do jogo contra o Palmeiras, aquele gol do Breno Lopes. Porque o Goiás jogou muito bem, cara, teve uma postura muito boa, fora de casa. A gente sabe como é difícil jogar no Allianz Parque, naquele gramado que favorece o jogo do Palmeiras de velocidade. E assim, tomar o gol da forma como foi, no erro individual do Edu, acho que pesa mais, né, cara? Foi um ponto perdido realmente, que o Goiás, cara, sair do Allianz com um ponto, com empate, seria algo muito importante, principalmente para a sequência, né? E eu acho que isso fica aquém na nossa avaliação, né? O jogo de hoje, apesar de, mais uma vez, eu bater na tecla que era para ter sido melhor aproveitado, né? Principalmente nessa questão ofensiva, é o Flamengo, né, cara? Independente de tudo, e tinha grandes jogadores do outro lado. Mas, assim, a questão da qualidade é complicada. Infelizmente, cara, o Goiás... São os jogadores que o Goiás tem hoje, cara. É Alana, é João Magno, é Matheus Babi... É Vinícius, é Alisson. Infelizmente, cara, esses são os caras de frente hoje. Esses são os atacantes. São os caras que vão, de alguma forma, ter que colocar a bola pra dentro. E não vai ter jeito, cara. O Goiás vai ter que depender desses caras. A gente vai ter que dar um voto de confiança pra esses caras, porque só tem eles, infelizmente. Ou o Armando vai ter que subir a molecada da base, como o próprio Denzel estreou hoje. Mas não sei se é o melhor cenário, de verdade.
Gostei da partida que o Oyama estava fazendo até sair, né? Até ele ser substituído, principalmente no primeiro tempo, na questão defensiva, realmente. Ele foi um cara que incomodou bastante, que fez um bom jogo, sem bola não, né? Assim como toda a equipe. Mas a gente sempre vai bater nessa tecla e o Armando também. Se o Goiás conseguir controlar um pouquinho mais o jogo com a posse, conseguir reter ela, conseguir ter um pouquinho mais de paciência, fazer o adversário correr atrás, né, principalmente nos jogos da Serrinha, eu acho que vai ter mais chances de sair vitorioso, como foi inclusive contra o Grêmio, apesar de ter tomado empate nos minutos finais, como foi contra o Fortaleza, na vitória por 1-0, que era para ter sido mais, porque teve alguns gols anulados. Então eu acho que o segredo é esse, não é algo para se desesperar, né? Até porque tá há algum tempo sem vencer já, não lembro de cabeça, são 4 ou 5 jogos sem uma vitória. Não, acho que não é algo para se desesperar, mas é algo para a gente pensar e refletir sobre a situação. Se conseguir ter mais a posse, se conseguir fazer o adversário correr atrás, eu acho que vai ter mais garantias de conseguir sair com resultado positivo. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Concorda comigo? Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.